Vamos lá, estamos numa série Sabedoria do Reino no nosso bolso. Gente, como nós precisamos de Deus, sabia? Por mais que a gente possa ser treinado dentro desse assunto, né? Ou até mesmo tendo, sei lá, aprendido tantas coisas, sempre a inspiração de Deus para o momento que nós vivemos, ela é fundamental, né? E nós aguardarmos isso e aprendermos a drenar isso. Eu não sei, mas eu quero te dar uma dica: seja uma pessoa ávida pela sabedoria de Deus. E a Bíblia declara lá em Tiago, abra a tua Bíblia em Tiago, que todo aquele que pede, recebe. E tenha isso como expectativa na sua vida. Essa oração que nós demos, esse marcador para que você faça, já envolve isso, né? A primeira parte da oração diz lá: Senhor, concede-nos no espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento seu. Mas Tiago, capítulo 1, diz assim, olha, verso número 5: se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça à sua vizinha fofoqueira que ela vai te dar Não! Peça a Deus que a todos, grifa isso, a todos dá liberalmente, porque Ele é assim. Ele é um Deus liberal, Ele é um Deus que sempre dá, aleluia. Olha que legal: dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. É óbvio, peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante ao movimento da água do mar, não vai nem para lá nem para cá. Mas esse é algo que eu digo para vocês, e faz uma diferença quando você faz essa oração, e você todo dia pede a Deus direção, sabedoria, para lidar na área de trabalho, lidar com as situações que você enfrenta dentro de casa, com as situações que nós enfrentamos em qualquer lugar. Vai por mim, você está indo para o caminho certo. Não dependa da sua cabeça, do seu cérebro, não faça isso, porque Deus Ele quer cooperar, Ele quer inspirar você. E é assim que funciona. A nova criatura, ela vive tão ligada a Deus que Ele mesmo, Ele expressa, e você vai percebendo, e nós vamos vendo Ele agir em todas as áreas. Sabe, daqui a 10, 50, 60 anos, óbvio, Deus já sabe o teu final. E o que Ele já tem preparado para você é maravilhoso, para mim também. Mas Ele, através da pessoa do Espírito Santo e a sua palavra, vai nos dirigindo e nos conduzindo naquilo que Ele já tem preparado. É só questão de tempo, você vai abraçar o melhor de Deus. Escreve isso aí. É só questão de tempo. Se você coopera com Ele, é só questão de tempo. O texto base que a gente está usando é Provérbios capítulo 24, vá lá. E a gente tem lido isso: com a sabedoria edifica-se a casa, verso 3. Se você não pegou essa série de mensagem antes, você pode entrar no exerçaçoafé.com.br, é o nosso site onde tem todos os vídeos lá, e você pode assistir aquilo que anteriormente nós falamos. Seria legal para você ter uma sequência de ir pegando tudo isso aí. Então, agora chegamos a esse ponto, é isso que eu estou lidando aqui com vocês, falando sobre mudar a nossa atitude errada para com o dinheiro. Mas legal, com a sabedoria edifica-se a casa, com a habilidade. Essa palavra no original fala de uma habilidade, de uma prudência, de algo que não é nosso, mas vem de Deus. E com a inteligência, com o discernimento, com o entendimento, com a percepção, ela se firma. Verso 4: pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Verso 5: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento, de entendimento, de percepção, de sabedoria, mais do que o homem forte. É o que nós precisamos, diga aleluia. Beleza? Então, nós estamos falando sobre isso, e nós vimos aqui algumas balizas práticas da sabedoria do reino, e eu já falei amplamente sobre essa aí, priorizando a Deus. Eu tinha dito que o que agrada a Deus é o coração do homem que o coloca em primeiro lugar. Se você tem um coração, eu estava conversando com o Rafa agora, ele estava falando sobre a vida de Davi. Você olha a vida de Davi, você vê um homem assim como eu e você, um homem sujeito aos erros. E ele errou em muitas áreas. Fez o que não deveria fazer. Mas Deus nunca tirou a aliança que Ele tinha com ele. E pelo contrário, Davi tinha um coração tão ligado em fazer o que Deus queria, e isso era tão importante, ele também era rápido ao arrependimento.
a contrição, a mudança de mentalidade, se ele entrasse num caminho errado, que Deus o abençoou sobremaneira, gente. Como é que a Bíblia declara um homem segundo o coração de Deus? Às vezes as pessoas não entendem isso. Um homem segundo o coração de Deus, anote aí, Atos 13, verso 16, está escrito lá, ou 16 ou 20, eu não me lembro aqui não, mas está lá escrito lá, que escolheu a Davi homem segundo o seu coração, que fará toda a sua vontade. Olha que legal. Que fará toda a sua vontade, homem segundo o seu coração. Eu quero declarar nessa noite que você também é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Entende, gente? Não tem nada a ver com a nossa falha, com a humanidade. Tem a ver com um coração que em tudo que faz tem Deus em primeiro lugar. Esse é o segredo da pessoa que só decola. Diga aleluia. Então, a gente falou sobre isso. E aí eu entrei nessa segunda parte, uma baliza prática, bem prática mesmo. Estou usando alguns versos, mas estou falando de coisas práticas, que envolvem uma sensibilidade para reconhecer isso, que é mudar a atitude errada para com o dinheiro. Em alguns aspectos, eu disse uma coisa aqui importante: ninguém muda se não reconhecer a necessidade de mudança. E eu vou te falar, isso aí já é uma bênção. Não é? Eu conversei amplamente aqui na última quinta-feira sobre isso. Ninguém muda se não reconhecer a necessidade de mudança. Se nós reconhecemos necessidade de mudança, esse reconhecimento, eu quero te falar, não saiu do teu cérebro. Alguma coisa está mostrando e sinalizando que vem de dentro. Porque Deus trabalha assim, gente. Escuta isso, estou dizendo, estou nessa jornada há um tempo, eu sei. Deus trabalha nos corrigindo. Um GPSzinho, mudanças pequenas, e nós vamos só sendo calibrados. Para a gente continuar, e nós vamos aprendendo. Nós vamos crescendo. Não vamos caindo em antigas ciladas mais. Porque nós aprendemos. E eu tinha falado que o problema não é o dinheiro, mas a atitude que nós temos para com ele. A minha atitude faz diferença. O dinheiro sempre será uma bênção. Pô, ninguém dá amém, não? Não, pastor, estou até preocupado agora. O dinheiro é uma bênção. O problema é se eu estou preparado para lidar com ele. Veja, gente, a simplicidade disso. Se eu tenho a atitude correta para com o dinheiro. Uma outra coisa que eu tinha falado, o dinheiro ele pode ser a solução, eu vou andar rápido para a gente continuar. O dinheiro ele pode ser a solução, mas ela também pode ser um problema. Nem todo mundo está preparado para lidar com isso de maneira própria, né? Eu conversei com vocês sobre isso. Uma outra coisa que eu tinha falado aqui, geralmente as pessoas gastam na proporção que recebe, e não há nada de errado nisso, a não ser que você saiba lidar de maneira própria. E eu tinha falado uma outra coisa, uma atitude errada pode virar algo extremamente prejudicial para a gente. E aí, de forma mais prática ainda, vamos lá, eu comecei a falar de duas, eu vou continuar, parei no meio da segunda. Eu estou falando sobre mudar a atitude errada para com dinheiro, e pelo menos envolve 4 coisas. Primeiro, eu disse organizar prioridades. Eu preciso compreender isso. Reconhecimento é organização. Se eu não sei organizar as minhas prioridades em termos de finança, eu vou estar sempre sendo uma presa para a falência, para o prejuízo. Eu falei isso, veja, gente, é importante. Isso aí em todas as áreas, mas vida financeira bem-sucedida requer uma certa disciplina, requer organização, e essa palavra eu botei aí sempre em letras maiores para você guardar, paciência. A nossa carne não entende isso aí, muitas vezes um desejo da carne nocivo não entende isso aí, um despreparo no contexto desse mundo, do sistema desse mundo não entende isso aí. Mas Deus trabalha, quantas vezes eu vou ter que dizer isso? Deus trabalha ao longo dos anos. Ele trabalha comigo e com você ao longo dos anos. Tá certo? Deus é um Deus mineiro. Trabalha firme, mas Ele é tranquilo, Ele vai... Ele tem tempo para aquela prosa todo dia. Eu quero ver minha vida resolvida em 1 ano. Eu preciso resolver isso. Calma. Uma outra coisa que eu falei também, escreve isso aí, se você não escreveu, eu não estava aqui quinta-feira passada.
Não, já pulei, peraí. Saber esperar também é priorizar. Saber esperar também é priorizar. Muito legal, porque em Provérbios, anote aí, Provérbios capítulo 8, no verso 5, diz lá que o sábio, vamos dar uma lida? Legal. Provérbios, obrigado, Senhor. Provérbios capítulo 8, no verso 5, diz assim, na metade do verso, abra lá. Anota aí, faz parte desse contexto aí. O coração do sábio não é qualquer coração não, hein? Então, o coração do sábio é o teu caso, põe aí, é o meu caso. Isso. Veja, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. É metade do verso 5. Então arrancaram da sua Bíblia. Eclesiastes 8, verso 5. Eu falei o quê? Vou pedir perdão de joelho, igreja. Academia da Fé, vocês me perdoem. Obrigado, recebo o seu perdão. Eclesiastes, gente, 8, verso 5. Dá tempo de você ir lá. Na metade do verso diz lá, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O tempo e o modo. Não chegou o tempo ainda, pastor, mas eu quero. Cara, mas o que está no teu coração? Não, mas eu quero, desesperadamente, é agora. Eu vou ser feliz, é agora. Eu quero ser feliz, é agora. Depois fica 10 anos na tristeza. Então, o coração do sábio conhece o que, igreja? O tempo e o modo. Porque para todo propósito, eu quero te dizer, para todo tempo que nós estamos vivendo, momento, há um tempo, há um modo de todas as coisas. Nós não podemos ultrapassar isso. Pastor, mas eu gostaria de já estar lá na frente. É só gostaria. Uma das coisas que eu vou falar aqui mais tarde, que você tem que aprender a ser feliz com o dia de hoje. O amém foi pouco, mas tudo legal. Você vai aprender. Uma segunda coisa, então, que nós falamos aqui, num contexto de atitude para com o dinheiro, nessa mudança dessa atitude para com o dinheiro, é quebrar a força, e eu estava falando sobre isso, do hábito formado em gastar demais. Não há nada de errado em gastar, gente, porque é para isso que nós trabalhamos, e Deus Ele quer que você tenha as coisas, que você possa progredir, e esse é o desejo dEle, que nós possamos progredir, crescer, ser abençoados. Mas deixa Ele fazer isso. Deixa Ele proporcionar todas as coisas, mas eu falei aqui de algo que é perigoso. Eu contei aqui no último encontro nosso, que quando um hábito ele é formado, para formar o hábito já gasta. Para quebrar, então, eu vou te falar, meu irmão. Eu vou citar só um aqui, hein? Quebrar o hábito de tomar Coca-Cola. Pastor, aquela garrafa não me domina. A geladeira dele tem 20 garrafas lá dentro. E não pode faltar. Se de noite faltar, tem ali 20. Olha aí, fala Deus. E tal. E é maravilhoso nós formarmos hábitos. É isso que eu disse para vocês aqui. Escuta, eu vou voltar a repetir, que você tem que pegar isso. Você tem que aprender a formar hábitos gravitando ao redor da palavra. Você tem que ter um hábito de estar perto da verdade, está nas reuniões, porque Deus nos faz crescer assim. Eu li aqui com vocês na semana passada, o quanto Jesus ensinava todos os dias, era o seu costume, era o que ele mais fazia, ou seja, ele estava à frente, pessoas sentadas e o tempo estava sendo gasto, e ele ensinando princípios do reino. E nós temos que aprender, no final dessa história, é o que está dentro de mim que eu vou colocar em prática, e se a minha mentalidade ela não é mudada pelo sistema do reino, eu não vou a lugar nenhum. Eu vou simplesmente repetir os mesmos erros que eu sempre fiz, porque está ali dentro de mim uma mentalidade errada a lidar com dinheiro. Quem está pegando isso aí? Muito bom. Então nós temos que quebrar, gente, essa força desse hábito, e no contexto de gastar demais. Não estou falando que é incrível, né? Deus ele é tremendo, mas a gente aprende isso, por exemplo, anote aí, Mateus 4, verso 4, Jesus ele dá a palavra para o equilíbrio da vida do homem. Ele diz assim, não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não disse só da palavra, ele não disse só do pão natural, ele falou de um equilíbrio. E é aí que nós temos que aprender a andar nesse equilíbrio da nossa vida. Vamos falar sobre quebrar o hábito de gastar demais, não é ser avarento, ou ter um comportamento que é da carne, de segurar, e muitas vezes, gente, você tem que entender uma coisa, se você está trabalhando e você está sendo abençoado por Deus, Deus quer que você aproveite isso. Muitas vezes conceitos que nós trazemos, às vezes dos nossos pais e coisas, são maravilhosos, nós temos que filtrar à luz da palavra. Quem está pegando? Então, eu disse para vocês aqui, não significa porque eu ganho dinheiro, eu também sei gastar sem que isso me prejudique. Agora, essa é a frase. Escuta, todo mundo pode gastar mais do que ganha, mas nem todo mundo controla isso. E temos que quebrar esse hábito, que traz prejuízo. Será que eu tenho controle de tudo aquilo que eu faço? Gente, essas são coisas do próprio Espírito mesmo. Quanto mais você edifica e você gravita, você faz esse hábito de gravitar na palavra, de estar nos encontros, você vai crescendo. Muitas coisas não vão tendo domínio mais sobre a tua vida. A gente está falando sobre grana, mas isso envolve todas as áreas. Por exemplo, comer também. O hábito de comer demais. Repetir prato. Ô, pastor, mas eu tenho fome. E quem te falou que o teu organismo precisa de tudo aquilo que está sendo ingerido? É porque já adquiriu um hábito. É mesmo, pastor. O pessoal fala aí que o estômago dilata. E aí depois que dilata não tem jeito, a comida quer entrar e tal. É um hábito formado. Se você vai começar a quebrar esse hábito, fez o primeiro prato, você já vai, cozinha está me chamando de novo. Por quê? Porque aquele hábito já está feito. Montanha, está feito para que... Pastor Paulo. Não, Paulinho? Então eu entendo que você está magro mesmo, você não está comendo nada. São hábitos, gente. Determinados hábitos são prejudiciais à nossa vida. E nós temos que começar a ter um controle sobre isso. Pastor, mas quando eu vejo, já estou agarrado, é claro. Porque a força do homem natural está tão forte, você tem que começar a dominar pelo teu espírito. Impressionante isso. Até esse detalhe, né? Não, pastor, mas regime só se começa segunda-feira. Beleza, o cara começa. Vou deixar para segunda. Ele nunca consegue, porque daqui a pouco ele está de novo no controle da carne. Porque tem algo que nós precisamos fazer para nós mantermos a carne debaixo de um controle. Isso é o grande segredo. Escuta, vou mexer contigo, mas é isso assim que funciona mesmo. A própria livro de Provérbios fala. Nós temos que quebrar o hábito de falar demais. Ah, pastor, mas agora você pegou mesmo, hein? Mas está escrito na palavra, eu quero te mostrar aqui, Provérbios. Pastor, vai para finanças. Obrigado, eu já vou voltar. Não, obrigado, o cara me deu um toque legal. Já vou voltar, mas isso aqui é importante também, Provérbios 15. Ah, Jesus. Achei, é Provérbios 13. Provérbios 13, verso 3. Posso falar disso, gente? Legal, então vamos embora. O que guarda a boca, conserva sua alma. Alma aqui é lebe no original e tem a ver com mentalidade, pensamento, seu interior. Conserva, você guarda, protege. Põe aí, conserva, guarda, protege. Nós temos que proteger o nosso interior, gente. Escuta, olha só. A Bíblia em Provérbios também diz que o coração se alimenta do que os lábios produzem. Eu hoje mesmo estava lendo essa passagem em Mateus capítulo 15, que Jesus falou, tudo o que o homem fala sai do coração. Bom, se sai do meu coração palavras corretas, palavras que estão em linha com a verdade, isso alimenta o meu próprio coração, beleza pura. Mas o hábito de falar demais coisas que nós não deveríamos falar, isso nos prejudica, traz peso,
quebra a edificação do nosso espírito, nos deixa enfraquecido e a gente nem sabe. A Bíblia então declara, mas o que muito abre os lábios, não sou eu que estou dizendo, não. Olha o que a palavra diz, a si mesmo se arruína. Olha o que está escrito. Daí a gente entender aquilo que Deus fala para nós na nova aliança, que nós devemos ser prontos para, tardios para. Incrível, não tem como você falar e receber ao mesmo tempo. Você já reparou? A gente não deve fazer isso, óbvio. Telefone, e ao mesmo tempo você está ouvindo uma música, alguma coisa, ou alguém está te chamando e você está falando com alguém, você não presta atenção lá. Não tem como, o cérebro não funciona assim. Não funciona, um ou outro mesmo. É impressionante. Então, tardio para falar, pronto para? Porque é a posição onde a gente aprende, onde a gente faz depósitos. Jesus falou sobre isso. Ó, Marta, ó, olha só, tua irmã escolheu a melhor parte, a ficar calada e ouvir, e aprender. Você está agitada, fazendo muita coisa. Sai fora disso aí. Senta e aprende. Fica quieto. A Bíblia até no livro de Provérbios declara que aquele que fica calado se passa por um sábio, sendo tolo. Olha só. Pastor, passa para finanças. Vamos passar para finanças lendo 1 Coríntios 6,12. Ok? Muitas vezes, essa é outra frase que eu tinha colocado, fazer algo sempre como um hábito pode já estar controlando a nossa vida, sem nós sabermos. 1 Coríntios 6,12, eu li com vocês aqui, Paulo estava falando que tudo é lícito. Escuta, tudo é lícito, mas nem tudo nem tudo edifica. Eu quero te falar, quem é que regulamenta isso? Pastor, mas isso está no meu cérebro, saber que não me convém? Não. Alguma coisa aqui dentro te inspira e diz assim, isso aí não vai além disso aí não. Isso não é legal para você. Você ia fazer esse comentário por quê? Cala a tua boca. Olha só, vem daqui de dentro. Ó. Aquele negócio subiu, do mesmo jeito que subiu, desce. Eu ia falar algo, mas deixa para lá. Não, estou só exemplificando. Ou, não. Tudo me é lícito, mas nem tudo o quê? Me convém. E aí Paulo fala um pouquinho mais à frente, olha que legal o que ele está falando aí. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas não me... Grifa essa parte, por favor. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, Paulo tinha o controle de todas as situações, ou da sua vida em termos de hábito, de fazer as coisas. Esse controle era nosso. Eu quero te falar que esse controle é do mundo do Espírito. É do Espírito, da presença de Deus, do poder vivo da sua palavra. Quanto mais verdades você tem, quanto mais você gravita em torno da palavra, medita, você põe para dentro, você estuda, vê os versos, ora, busca, está nas reuniões, você está se fortalecendo para que você seja uma pessoa que domine e não seja dominada. Até mesmo situações de circunstâncias que nós enfrentamos, muitas vezes que promovem a maior pressão para que nós façamos aquilo que as circunstâncias estão querendo. Mas eu digo não, porque não está em linha com a palavra, e elas ficam desesperadas. E às vezes são situações de pressão que todo mundo fica, você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada, você tem que fazer aquilo outro e tal, e agora, como é que vai ser? E tal. Eu já falei isso para vocês, vou repetir, o povo de Deus não é desesperado. Porque se o povo de Deus é desesperado, ele não sabe nada sobre confiar e descansar em Deus. Ele não sabe nada sobre ser conduzido por Deus. Ele não sabe nada de um espírito cheio de verdade. Não sabe nada. Se encontrar um crente desesperado, ele não sabe o que é vitória. Pastor, mas se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer. Vai para o céu. Está garantido? Não vou fazer oração hoje, você garante. Melhor coisa que pode acontecer.
Paulo disse, olha, é incomparável, mais, ambiente melhor, está com o Senhor e tal, mas olha, Senhor, se for melhor ficar aqui para ajudar a turma, então eu vou ficar. Só que nós não fomos treinados, nós não somos treinados, o povo de Deus não é treinado dessa maneira, mas precisa ser. Tem determinadas situações que nós enfrentamos, gente, que do lado de fora as situações vão dizer assim, você vai morrer, não vai dar certo, aqui está a tua falência. E se eu acredito nisso, não vai dar certo. Mas a partir do momento que eu deposito a minha confiança na direção de Deus, que está no meu espírito da palavra, dizendo que não é bem aquilo, aí você vai experimentar milagre em cima de milagre. Daniel, simplesmente, qual é a situação aí do rei? É ter que dar uma joelhada rápida, então, Senhor, desculpa aí, mas eu precisava fazer isso, porque senão eu vou para a cova dos leões, você entende, né? Imagine o tempo que ele estava ali só dizendo assim, é só uma joelhada. Olha a pressão, cara, você vai se livrar. Tu já viu a boca do leão? Você já viu? Todo mundo que entra para lá morre, cara, despedaçado, cara. Vai, imagina você despedaçado, todo quebrado, vai doer para burro, cara. Aquela boca vem, te agarra, o outro vem também e tal. Cara, é só dar uma joelhada, em meio segundo, tá de pé. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Sabe o que o cara tinha? Ele era inabalável. Morrendo ou deixando de morrer, comigo ou semigo. Conhece a expressão? Comigo ou semigo? Comigo ou semigo? Inabalável. É Deus da vitória. Aí as vozes lá de fora dizem a tua falência, a gente fica mais ligado nessa voz do que Deus tem a dizer. E às vezes é uma oportunidade, pastor, é aquela oportunidade, mas tem um negócio que não está bem certo, mas e a pessoa cai na cilada, está ali armado. É por isso que nós temos que confiar em quem? Em Deus. Se fosse fácil confiar, todo mundo estava fazendo isso, a carne confiaria automaticamente, mas não tem nada a ver com a carne. Tem a ver com o mundo do Espírito, tem a ver com a verdade inabalável que te abençoa. Um caso muito perigoso dessa situação de ser forçado pela circunstância, anota aí, 1 Samuel, acho que 13, confere aí para mim, Paulinho, Saul, vê se é 13. Saul, um rei, você sabe disso, conhece a história, foi eleito por Deus, mas num determinado momento de pressão, ele mesmo declarou, forçado pelas circunstâncias, ele fez algo que não poderia fazer. Imagine, forçado por várias coisas, ele declarou para Samuel, olha só, o pessoal já estava pulando fora e eu ia ficar sozinho. E os inimigos armados na minha frente, rapaz, só crescendo, eu vendo a lança, eu vendo as espadas, o grito de guerra. E olha, então forçado, ele só olhou pelo lado de fora. Ele esqueceu de Deus, tinha dito para ele, espera, porque eu vou chegar. Eu nunca vi Deus chegar atrasado na minha vida. Já passei várias situações, nós vamos sempre passar, sempre fui resgatado. Ele nunca chegou atrasado. Ele nunca vai chegar para você e vai dizer, foi mal, não deu tempo de eu chegar, eu estava com outros problemas para resolver. Ele nunca chega atrasado. Mas é algo que envolve confiança, são comportamentos, são hábitos que você tem que adquirir, e vai fazer com que você aponte para a vitória. O sistema desse mundo, gente, é o seguinte, olha só, cada um por si, Deus por todos. O cara tem que se virar, é sobrevivência. Se tiver que passar em cima da cabeça de outro, se tiver que trair fulano de tal, aquilo outro e tal, para poder ele chegar lá e ter o dele e garantir a sobrevivência, é assim, gente. Porque esse mundo não tem Deus, não tem aliança. Nós temos. Já falei para você, o que é teu é teu. Não adianta forçar a barra e dizer isso, aquilo outro. O que é teu e vai chegar na tua mão. Isso aí, gente, você dá um descanso, eu vou ficar na minha, tranquilo, está forçando a Elinho, você vai ser cozido, olha aí, ó, você vai ser queimado. Me dá um bronzeador que eu vou aproveitar já. Eu não estou nem aí, meu irmão. Vai cozinhar?
Prepara a minha casa, meu rancho, Pai, aleluia, estou chegando. Pronto, Deus se manifesta. A gente começa a quebrar coisas na nossa vida. Então eu tinha lido aqui com vocês que Paulo disse assim, mesmo que me seja lícito, ele disse isso, mesmo que me seja lícito, ou permitido fazer algo, ele diz assim, eu recusarei se achar que elas poderão ter tal domínio sobre a minha vida que eu não poderei parar facilmente quando eu quiser. Esse é o cuidado que eu e você precisamos ter. A inclinação da nossa carne, ouça, ela sempre é para dominar. Deixa eu te falar um conceito sobre carne, eu não coloquei ali, mas às vezes as pessoas não entendem e eu quero te mostrar coisas simples, mas a gente vai aprendendo. Escreve aí, carne não é o seu corpo. Pô, pastor, que pensei que fosse. Não, mas não é. A carne não é o meu corpo. Aliás, o teu corpo e o meu, está tudo bem com ele, é maravilha. Deus criou o seu corpo e o meu. Não há nenhum mal no corpo. Ainda mais que Cristo nos resgatou de tal maneira que Ele também comprou o seu corpo. Pastor, onde é que está escrito isso? 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Verso 20. Teu corpo pertence ao Senhor. É por isso que quanto mais verdades vão se instalando na nossa vida, nós vamos aprendendo a cuidar melhor do nosso corpo. Então, carne, escuta isso aí, nada mais é do que uma mentalidade natural do sistema desse mundo, ou sem Deus, uma mentalidade natural à parte da palavra. Põe assim, é uma mentalidade natural à parte da verdade, controlando, dominando as ações do homem. Então, era a minha antiga maneira de lidar com dinheiro, eu sempre fui assim e continuo sendo assim, não vai dar certo. Porque se ela confronta o reino, em termos de como nós devemos agir, nos comportar, tem que sair da nossa vida, eu estou sendo controlado pela carne. Vou repetir, é uma mentalidade natural, à parte da verdade, controlando e dominando as minhas ações. Final dessa história, essa mentalidade está em mim ainda. Esse é o processo contínuo do qual Deus vai nos lavando nesse processo da terra, em cada vez mais nós termos a mentalidade do reino em todas as áreas da nossa vida. Quando você começa a adquirir a mentalidade do reino em todas as áreas, queridos, seus relacionamentos são legais, sua vida de finanças funciona, o seu corpo como saúde também funciona, em tudo que você põe a mão é bem sucedido. Olha que maravilha! Por quê? Porque pastor, eu sou um cara especial. Não, porque eu sou ungido do Senhor. Não. É porque a mentalidade do reino já entrou. Já faz parte do meu interior. Não tem como eu agir diferente. Não tem como, por exemplo, eu não priorizar a Deus em termos de finanças da minha vida. Não tem como mais, já faz parte de mim. Quando a palavra faz parte de você, esse é o segredo. Ainda tem muita gente do povo de Deus achando que esse livro é só para pastor. O pastor que tem que saber, tem que estudar e tem que ensinar. Está tudo errado. Se eu espero só receber de alguém que fala para mim, e eu não recebo e não cresço em Deus, eu estou mortinho, não sei. É muito pouco. É como se eu precisasse de 2.000 calorias todos os dias, e eu estou me alimentando com 450, daqui a pouquinho você vai bater pino, em alguma área da sua vida. Porque Deus nos chamou, gente, isso é que é legal, né? É claro, Ele distribuiu os dons ministeriais para a edificação do seu corpo, mas Ele chamou a mim e a você para nós crescermos com Ele. Porque o nosso Deus, escuta, não é um Deus coletivo, Ele não trata com bando. Então Ele pega o chefe, conversa com o chefe, então o chefe vai lá e fala para o bando, não, e fala para o grupão, não. Nosso Deus é um Deus pessoal. Ele promove crescimento pessoal. Você pode crescer tão quanto o pastor da sua igreja, ou aquele que, até o apóstolo Paulo, isso é algo pessoal, é a tua fome e sede dele, da sua palavra, da verdade entrando no teu coração. Isso é nosso, gente. Isso é para você, diga aleluia. Não tem nada a ver com títulos, sabe?
Cuidado com isso, porque eu conheço muito pastor que não sabe nada, de verdade, mas tem título. Então, menos. Porque é triste, né? O final dessa história é triste, né? E a gente tem que ser sábio. Alguém está entendendo? E quando a gente é ministro dele, assim como Jesus, a gente fala as palavras dele. Não o que eu acho, o que eu penso. Opiniões, coisas humanas não funcionam. Jesus falou, olha, eu falo o que meu pai falou para falar. Eu faço o que ele me pediu para fazer. Tremendo isso, né? Então siga mais comigo aí, vamos um pouquinho à frente. Gálatas, capítulo 5. Mais uns 5 minutinhos. Gálatas 5, verso 16. Ah, pastor, eu conheço a passagem. Digo lá, porém andai no Espírito e jamais satisfaça a concupiscência da carne. Escuta, é o desejo dessa mentalidade natural, que quer controlar, que quer dominar, o homem natural, o homem sem a verdade. Qualquer pensamento, meu e seu, em qualquer área que seja apenas natural e não tenha a verdade envolvida, descarta, porque não vai dar certo. Tipo, por exemplo, vou te dar exemplo, gente, porque isso acontece todo dia, escuta isso. O pastor Paulo pregou aqui domingo, ele falou muito bem sobre isso. Depois nós vamos falar, faz parte dessa sabedoria do reino. Mas escuta, se tudo que eu tenho certeza é que aquela pessoa que me prejudicou, eu vou mandar para cima dela e eu tenho mais, você vai ver, porque é a minha mentalidade, não é a mentalidade da palavra, porque a palavra diz perdoa. Não posso, porque eu sinto quando não fala nesse nome que eu já me agito, a pressão começa a subir, ai meu Deus e tal. Essa pessoa está sendo controlada por uma carnalidade, uma mentalidade desse mundo, desse sistema de que é o seguinte, tem que ter vingança. É por isso que foi a novela aí, a última passada, a mais assistida. Não, hoje não posso ir à igreja, que eu estou no último capítulo aqui da... Porque o cara quer ver sangue, meu irmão. Isso está na naturalidade do ser humano, sem Deus, sabe? Está na carnalidade. Isso aí me destrói. Mas a Bíblia fala que eu tenho que perdoar. A Bíblia declara que Ele é a minha justiça. Não, de forma alguma. O quê? Eu vou espizinhar o safado, eu vou acabar com ele, eu vou tirar tudo dele, porque ele me traiu, e hoje a minha vida é assim, eu sou um dilacerado, eu sou um miserável, eu vou acabar com ele. Mentalidade do mundo. Se isso reina na vida daquele que é nova criatura, tem alguma coisa errada. A Bíblia declara, se eu sou nova criatura, eu tenho que andar como nova criatura. Aí está a vitória. Se é que nós queremos vitória. Não, mas eu quero vingança. Acabamos de ler em Provérbios que toda decisão procede de quem? Mas mesmo assim eu quero vingança. Vai fundo. O convencimento é nosso. É incrível, né? Deus está aqui prontinho para me abençoar na direção, Elinho, você escolhe. Direita ou esquerda? Então, quando há um hábito da carne estar controlando, eu até entendo. Pastor, mas que dificuldade é essa que o negócio acende, vem a ira, e vem... vai dar uma corrida, toma um banho gelado, faz umas flexões, e deixa o poder da palavra eliminar isso aí. Nada como se alimentar da verdade e ver essas coisas sendo diluídas. A força da carne sendo diluída. Incrível, porque está escrito assim, digo, andai no Espírito e jamais satisfaça a concupiscência da carne. Se a palavra declara que a nova criatura, ela pode controlar esse impulso, essa concupiscência, escreve aí, é um desejo maligno que ele te traz prejuízo. Então, a nova criatura controla por verdades e uma mentalidade do reino dominando. Diga aleluia. Vai aprendendo, gente, porque isso aqui é o segredo. Pastor, mas não parece justo, porque... Cara, esquece, o que você acha, o que eu acho, não vale. O reino de Deus é outro sistema. Jesus falou, antigamente era olho por olho,
Não, está valendo ainda, pastor, está valendo. Olho por olho, dente por dente. Não, Jesus falou, então se o cara bater em você, vira outra face. De maneira alguma, está variando. Jesus ali, ele tinha tomado uma pinga, alguma coisa, começou a falar muita coisa e tal. E olha, você pode saber, essas são passagens ali, Mateus capítulo 5, que ninguém lê. Deixa eu passar adiante, sabe que está chato. Deixa eu ler aqui onde tem prosperidade, aleluia. Se o teu inimigo tiver fome, deixa eu passar. A carne grita, entende? Ela grita. A mente natural, ela grita. Mas nós somos de outro reino, diga aleluia. Nós somos do reino da liberdade, igreja. Da verdadeira liberdade que se instala. Como o inferno sabe que a verdade vence, ele tem que ficar com o sistema dele para contrariar e dizer para mim e para você, não, ali não funciona. Cara, o que ele fez contigo, cara? Você tem que fazer alguma coisa. Sim, eu vou fazer alguma coisa, vou orar por ele. Eu vou fazer mais uma coisa, viu, inferno? Preste atenção, ele é meu inimigo, eu vou abençoá-lo. Aleluia. Em línguas, iralapachuraia. Vou abençoar. Está precisando de dinheiro, meu inimigo? Vou lá dar uma grana para ele. Pastor, isso não existe. Isso é o reino. Tem que dominar a carne, gente. Vamos lá ler de novo. Andai no Espírito. Pastor, o que é isso? É andar assim? É sapatinho de fogo? Escreve aí, andar no Espírito, coisa simples. Andar no Espírito é andar influenciado pela verdade. É só isso. O seu espírito cheio de verdades faz com que você ande naquela direção, porque você domina. Andar no Espírito é andar fazendo a vontade de Deus que está na sua palavra. Então, numa área, a minha cabeça pensa X, o sistema desse mundo pensa Y, e Deus pensa Z. Eu pego o Z, boto para dentro, e executo o Z. Isso é andar no Espírito. Andar no Espírito não é ser espiritual. Às vezes as pessoas não entendem isso. Gente, ser espiritual é ser uma pessoa normal. É ser uma pessoa normal. Uma pessoa normal que anda com Deus com base na sua palavra. É só isso. O ser espiritual não é um ser que ora 300 mil horas, ou que diz que jejua, faz isso, aquilo, outro, e que eu tenho uma palavra para te dar e tal. Eu conheço essa turma no passado, eu vi esse tipo de pessoa sendo até usado pelos dons do Espírito, mas a sua vida do dia a dia quebrada, famílias destruídas, divórcio, filhos não querendo ir para a igreja, porque tem uma outra maneira de viver que não é a verdade. Quem está prestando atenção? Se você é rendido e governado pela verdade, no dia H, no dia D, você vai fazer o que Deus quer. Isso é andar no Espírito. Romanos capítulo 8. Eu terminei de ler? Verso 17, não terminei. Aguenta aí, vamos voltar um pouquinho. Mais 5 minutos, pode? Beleza? Porque a carne, a mentalidade natural, que quer governar minhas ações, ela milita, ela luta contra espiritualidade viva, agregada, ligada, inserida na verdade. É o que nós vivemos todos os dias. É a palavra em nós, a verdade em nós, e esse sistema do mundo sendo ao contrário para fazer tudo. Isso é todo dia. Mas é algo nosso pessoal que nós temos que trabalhar. Porque elas são opostas. Sistema, olhem para cá. O sistema desse mundo sem Deus tem a inspiração das trevas. E o sistema do reino, que é a sua palavra, são opostos. Olha só, engano, verdade. Trevas, luz.
É só isso para você pegar. Para que eu e você, eu grifei na minha Bíblia, grifa na sua, nós não façamos, grifa, façamos. Então, no final dessa história, a nossa vida nada mais é do que o produto das nossas escolhas, das nossas decisões. Pastor, o que isso tem a ver com grana? Vamos voltar para a grana. Tem tudo. Nós somos o produto das decisões, das escolhas. Então, para que não façais o que porventura seja do vosso querer carnal. Pode acrescentar, escreve aí carnal. Não é aquele desejo, é aquela inspiração que vem do teu coração. Porque uma coisa eu tenho aprendido. Sabe, esse desejo carnal, ele te escraviza. Ele é dominador. Outra coisa, ele põe jugo, fardo sobre a tua vida. Mas a inspiração que vem como desejo de Deus, ela é suave, ela é tranquila. Escuta, ela traz paz, ela não traz peso, ela gera liberdade, você percebe aqui dentro. É assim que funciona. Agora sim, Romanos 8, a gente vai terminar com isso aí. Romanos 8, verso 5. Eu não sei qual é a tradução que você tem da Bíblia, mas na Nova Versão Internacional está demais. Não sei se essa é a sua. Mas na minha diz assim: porque os que se inclinam para a carne, escuta, os que se inclinam para a carne, ou seja, então tem o governo da mentalidade natural fluindo, mentalidade natural flui e governa a vida da pessoa, direciona. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, da mentalidade natural. É óbvio, porque eu sou aquilo que eu penso. Se a minha mentalidade que domina é a natural, não espere que eu haja com base na verdade. Porque se eu tenho uma mentalidade natural me dominando, eu nunca agirei com base na verdade. Está pegando isso? Esse ponto é legal. Aí depois assim, mas os que se inclinam para o Espírito, para as verdades das coisas do Espírito, eles são. Está aqui dentro. Veja, o pendor da carne, não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia, dá para morte. Se eu estiver dominado pela inclinação da carne, tudo que eu fizer em base de decisões e escolhas, eu vou colher o quê? Qualquer coisa, prejuízo, nada em termos de crescimento, de bênção. A Bíblia declara que é morte. Mas o do Espírito dá vida e paz. Veja o 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Verso 8, os que estão na carne não podem o quê? Mas é engraçado que Paulo escreve isso aqui não para pessoas que não conhecem a Deus, mas para pessoas que conhecem, porque isso aqui está sendo escrito para a igreja. 9, vós porém vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Que alguém diga aleluia. Agora eu quero ler numa outra versão, na Nova Versão Internacional, diz assim: quem vive segundo a carne, gostei disso, no verso 5, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mente, acabei de dizer para vocês. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito, a verdade, deseja. Pastor, qual é o segredo? Põe esse livro para dentro. Tenha fome e sede de querer as verdades de Deus dentro de você. Nós controlaremos a inclinação da carne. Veja, verso 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida, paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à verdade. Quem é dominado, verso 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, verso 9, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Quem está compreendendo aí? Caramba, gente, as coisas estão claras e óbvias. Esse é um exercício nosso, porque nós temos essa mentalidade natural, essa carne que não é o corpo, ela está inserida na nossa vida. Quando é que a gente descobre que nós temos? Quando a gente conhece Jesus.
Porque as pessoas que não conhecem a verdade, não têm verdade instalada, não têm espiritualidade viva, elas vivem na maior tranquilidade, normal, faz o que acha, o que pensa, e é a vida, né, pastor? Não deu certo, eu acho que eu não tive sorte na vida, a vida nunca deu oportunidade para mim e tal, eu acredito no destino, no karma, no azar, na sorte e tal, e a pessoa vai vivendo, mas ela não tem verdade para comparar. Gente, é um privilégio, nós conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade. Só que agora nós temos que fazer valer isso de uma maneira contínua na nossa vida. É um processo. É algo que eu não posso abrir mão. Um renovar constante e contínuo da verdade, sempre fluindo. Sabe, a água que é boa, que te sustenta, é a água que está sempre correndo, né? Você vê, onde tem água parada dá dengue. Mas onde tem água corrente, aquilo ali é uma bênção. É essa constante, pastor, mas quando é que eu vou parar então? Eu já aprendi, eu vou parar de ir à igreja, que eu estou indo muito à igreja. Essa mentalidade vem do inferno, você vai morrer mais tarde ou mais tarde. Olha, preste atenção, toma cuidado. Pastor, então, e essa dinâmica, quando é que termina? Nunquinha? Nós vamos nos surpreender o dia que nós saímos daqui e vamos continuar crescendo e conhecendo a Deus. Vais para a classe de Paulo. Eu também. Quem está pegando? Deu para pegar um pouquinho nessa noite isso aí? Não terminei não, mas a gente vai continuar. Porque isso aqui faz toda a diferença na nossa vida. Só para terminar, deixa eu dizer algo para você. Essa frase, vamos ver. Dinheiro não é o problema. O problema é o domínio que ele exerce sobre a nossa carne. A carne não sabe lidar com dinheiro. Ela tem uma coisa com dinheiro como se fosse tudo. Aquele cifrão vem nos olhos. Ela se apaixona. A carne se apaixona de uma maneira estranha, cega. E aí então o dinheiro, com a sua influência, o seu domínio, acaba arrasando a vida da pessoa. E ela não sabe, ela não percebe isso. A gente vai falar de mais coisas aí. Fique de pé, vamos orar. Aleluia.